Para você estudar, para você aprender a usar o seu celular, você precisa de um certo tempo. Você precisa dedicar um certo tempo para isso. E eu sei que, apesar do dia corrido, apesar das tarefas, apesar de trabalhar, apesar de ter que cuidar de neto, de mãe, de pai, em algum momento você vai precisar parar para estudar e aprender e colocar em prática. Eu faço essas lives há mais de um ano, toda terça-feira sem falhar. Para não falar que eu nunca falhei, já aconteceu umas 2 vezes da minha internet cair e aí eu fazer o vídeo e depois subir a gravação dele. Mas eu sempre estava aqui com vocês. E o meu dia também é corrido. Só que como que eu faço então para eu estar sempre aqui nesse compromisso com vocês, né? Às 15 horas toda terça-feira, às 9 horas da manhã toda quarta-feira, independente de evento, independente de semana de aquecimento, eu sempre estou aqui. Feriado, ontem foi feriado, 9 horas da manhã teve live passo a passo, eu sempre estou aqui. E por que eu estou sempre aqui nesses 2 horários? Porque eu me comprometi com vocês lá atrás, 1 ano atrás, quando eu comecei a fazer isso. Eu me comprometi que eu estaria aqui. Eu lembro até que eu brinquei. Faça chuva, faça sol. Dias úteis ou feriados. Eu vou estar aqui esse dia da semana com vocês. Foi o meu comprometimento. E para eu cumprir a minha palavra com vocês, eu preciso priorizar certas coisas do meu dia. Eu preciso fazer certas coisas para garantir que eu estarei aqui junto com vocês. Ontem, por exemplo, Dia das Crianças, a Jéssica levou as meninas num parquinho. Teve tipo uma festinha aqui em Piúma, na parte da manhã, a Jéssica levou elas. Eu fiquei aqui, porque eu tinha o compromisso com vocês. Então eu precisei priorizar certas coisas. Mas à tarde eu estava com um dia livre. Então, na parte da tarde, eu passei com as crianças, já que ontem era feriado. Então, a gente precisa ter prioridades e é nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Esse é o ponto importante da nossa aula. Eu sei, mais uma vez, de todos os compromissos de vocês, que tem gente que sai para trabalhar de manhã e só volta à tarde. Eu não estou falando que você tem que deixar de fazer nenhuma dessas coisas, deixar de cuidar da sua mãe, dos seus netos, não, pelo amor de Deus. Não precisa de nada disso. A sua vida tem que seguir normalmente, você tem que fazer os seus afazeres. Eu acredito que cuidar da sua mãe é uma prioridade perante ao celular, e eu falo isso pelo caso da Sandra, que eu fiz o podcast com ela essa semana. A Sandra tem a mãe acamada, então ela precisa cuidar da mãe dela. Ela não vai deixar a mãe dela lá sem cuidados para ela assistir aula. Não, isso tá fora de cogitação. Você que trabalha, que sai cedo e volta à tarde, não precisa deixar de trabalhar para poder assistir às aulas. Não é esse o objetivo aqui. Porém, você precisa entender que você vai ter que abrir mão de certas coisas quando você decidir estudar. Por exemplo, eu não sei quem gosta de assistir novela, um jogo de futebol, noticiário, esse tipo de coisas. Eu sei que a gente gosta de distrair a cabeça, assistir uma série para quem gosta de Netflix, assistir um filme. Só que, se estudar, se aprender a usar o seu celular for importante para você, você vai ter que escolher. Em algum dia da semana, você não assistir a novela. Em algum dia da semana, você deixar de assistir o noticiário, deixar de fazer alguma coisa que não seja tão importante, né, para você conseguir praticar, usar o seu celular. Porque não adianta nada você só assistir às aulas se depois você não colocar em prática. Eu não tenho tempo para fazer isso no meu celular. Eu não tenho tempo para praticar no meu celular. Se você não tirar um tempo para estudar e para praticar, a verdade é que você não vai conseguir aprender. Porque você precisa disso. Você precisa aproveitar esse tempo.